a maior dúvida do momento de todo mundo. Isso vale Stories, isso vale DM, YouTube. Todo mundo tá assim. Fada, pelo amor de Deus, como argumenta? Me ensina a argumentar, mulher, é tudo o que eu peço pra você. Então sim, eu vou te ensinar a argumentar e eu vou tentar te ajudar com isso já nessa live. Mas responder uma pergunta sobre argumentação não é o bastante para resolver todos os problemas sobre argumentação. Então a minha ideia é que com as dicas que eu vou dar agora, você consiga melhorar na argumentação, tá bom? A argumentação é uma habilidade desafiadora para todo mundo, tá bom? Isso é importante que você saiba. Por quê? Porque a argumentação demanda convencer. Então eu quero que você anote aí. Argumentar na redação do Enem, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Ah, eu vou escrever artigo de opinião. Já é outro tipo de argumentação. Ah, eu vou, sei lá, fazer redação da FUVEST. Eu tô falando do Enem. Argumentar na redação do Enem significa convencer o corretor de que o seu argumento é uma causa ou uma consequência real do problema. Vou repetir. Argumentar na redação do Enem significa convencer o corretor de que a causa que você selecionou é uma causa forte do problema. O que isso significa? Que o primeiro passo para uma boa argumentação é a escolha do argumento. Você precisa escolher argumentos, no caso 2, que sejam fortes. Como que eu escolho fortes argumentos para a redação do Enem? Eu vou pegar as causas que impactam fortemente o problema. Então, fala um tema aí. Eu vou fazer uma argumentação agora, que é ao vivo e a coisa, porque quem sabe faz ao vivo. Eu vou fazer aqui crise hídrica. Vamos lá. É o seguinte, eu vou fazer umas anotações e eu vou disponibilizar isso aqui para quem ficar até o final. Argumentação. O tema é crise hídrica, certo? É o primeiro tema que vocês me falaram aí. O que é a crise hídrica? Crise hídrica é o problema. Claro que eu teria a proposta de redação. Inclusive, dentro do laboratório tem uma proposta sobre crise hídrica. Eu teria a proposta de redação, então eu poderia entender melhor. Mas só para fazer esse exercício aqui, crise hídrica. Hídrica no sentido de água. Então, a crise de água no mundo, que já existe, já falta água e que previsões são o quê? Catastróficas, que vai haver cada vez menos água. Quando eu pego um problema, lá no meu projeto de texto, e lembrando, a gente está falando sobre argumentação, a gente não está falando sobre tudo de uma redação sobre crise hídrica. Mas vamos lá na argumentação. Eu vou pensar os argumentos. No Enem, como é que eu penso argumentos? Eu penso as causas. Por que a crise hídrica existe? Vocês querem me ajudar? Temos consumismo, priorização financeira, lenta mudança da mentalidade, falta de debate, isso é verdade, a gente abre a água da torneira e nem fala sobre o fato de que isso é um recurso esgotável e que já está esgotado em alguns lugares do planeta, má gestão do Estado, que mais? Vamos lá, então eu vou anotar aqui, argumentos. Irresponsabilidade estatal, governamental, né? Olha quanto. Silenciamento, que é a mesma coisa que falta de debate. Gente, tomar cuidado com o argumento de falta de debate, tá? Quando a gente fala debate, nesse caso, não é no sentido de debate de um lado versus outro. É no sentido de discussão, de fomentar um tema. Tá? Base educacional lacunar. Nossa, com certeza. A escola muitas vezes não fala sobre isso. Base educacional lacunar. Ausência de conscientização é o quê? Mentalidade social retrógrada. Outra causa desse problema muito forte é o individualismo, a falta de empatia e senso de coletividade. Então vamos lá. Individualismo. Beleza.
Tem uma lista aqui. Vocês falaram mais argumentos aí, mas é que eu quero partir logo pra argumentação. Então, se eu vou argumentar sobre crise hídrica, eu vou levantar todas essas causas. E responsabilidade governamental? Sim, o governo não tem se responsabilizado por regulamentar e fiscalizar uso indevido de água. Não tem sido uma preocupação em geral ou uma prioridade em geral, tá? Silenciamento, também não falamos sobre isso o quanto deveríamos. Continuando, que não tenho saúde para o estresse aqui dessa franja, gente. Isso aqui é um segundo emprego, vocês não estão ligados. Dá mais trabalho do que gerir a empresa Lume.Corporations, tá? Essa franja dá mais trabalho do que gerir uma equipe de quase 10 pessoas como a minha. Continuando. Base educacional lacunar, sim. Mentalidade social, sim. Individualismo. Vamos nesse argumento. Eu vou escrever um parágrafo agora sobre individualismo. Como que eu começo um parágrafo de desenvolvimento? Vai ser o meu segundo parágrafo. Tópico frasal. Vamos lá. Primeiramente, vou escrever um tópico frasal aqui, tá? Eu vou disponibilizar esse texto pra vocês depois, beleza? Primeiramente, percebe-se como uma causa latente do problema, eu vou usar mentalidade individualista. Olha só, individualismo e mentalidade individualista são sinônimos. Na minha tese eu ponho individualismo ou falta de empatia, no meu tópico frasal tô individualista. Mentalidade individualista. Ponto. A esse respeito, tô gostando bastante de usar esse coletivo. Nem tá no treinamento de redação coringa ainda, anotem aí. A esse respeito, vírgula, ou a respeito disso, né? Zygmunt Bauman, eu não sou boba nem nada, vocês acharam que a gente ia passar essa live sem exaltar Bauman? Achou errado, otário. Não tô xingando ninguém não, tá, gente? Esse é um meme. Eu não sabia a primeira vez que me falaram e eu fiquei assim. E é um meme, tá? Zygmunt Bauman. A esse respeito, Zygmunt Bauman descreve a sociedade moderna como massivamente, eu amo massivamente. Advérbios, gente, trazem marca de autoria e de opinião. Como massivamente egoísta. Porque eu já usei individualista. Ficou assim até agora. Primeiramente, percebe-se como uma causa latente do problema a mentalidade individualista. A esse respeito, Zygmunt Bauman, eu poderia colocar o sociólogo Zygmunt Bauman? Poderia. Eu não vou apagar agora, tá? Mas eu vou anotar aqui, ó. O sociólogo, o pensador, o sociólogo Zygmunt Bauman descreve a sociedade moderna. Eu escrevi moderno. O que faz uma pessoa escrever moderno? Isso não é nenhuma palavra. Ontem eu tava estudando o material dos corretores, aquele que o INEP liberou, né? Eu vou criar um mini curso. E aí, um dos erros que desconta nota é colocar palavras que não existem. Então eu já ia o quê? Um desvio aqui na competência 1. Ai, por quê? Porque a próxima palavra é o como. Aí a minha cabeça juntou moderna com como moderno, tá? Esse é meu cérebro, gente. O de vocês pode ser assim também, né? Vocês costumam criar umas palavras que não existem, engolir palavras, eu sempre como palavras na minha redação. Faminta, moça. Zygmunt Bauman descreve a sociedade moderna como massivamente egoísta. Ok. Fiz até agora parte D, tópico frasal. Fiz até agora a parte E, embasamento do argumento. Até aqui, a maioria de vocês não costuma ter muita dificuldade, tá? Porque é uma parte um pouco mais de escolha do argumento e escolha da alusão. Depois, o meu tópico frasal e o meu embasamento, eu posso pegar o modelo. Luma, em seguida vem o quê? Vem a argumentação. Agora o bicho vai pegar. Vem a argumentação, gente. Agora é que o quê? A gente faz ratinho virar cavalo, abóbora virar carruagem, tá? Chegou esse momento, Cinderela. Eu vou te dar um sapatinho de cristal. Eu vou te ensinar como argumentar de uma vez por todas.
Olha só que legal que a Laís tá aqui com a gente. Oi, meu amor. Quem assistiu a live minha com a Laís terça? A fada da meditação tá aí. Massivamente egóica. Gente, a palavra egóica é tão chique. Eu só não vou pôr egóica porque eu não sei se o Bauman usou essa palavra. Teria que ver, tá? Agora é a hora de eu pegar esta varinha e transformar em um sapatinho de cristal. Aí você pensa, eu escolhi uma causa, já tá no meu tópico frasal. Eu escolhi uma alusão, agora eu preciso argumentar. Como que funciona a argumentação na redação do Enem? Eu preciso explicar pro corretor e convencê-lo. Olha só, meu amor, a gente não pode esquecer que a argumentação é convencimento. Não é blá blá blá, não é descrição, não é dissertação. Agora é hora da argumentação. A argumentação do Enem tem que convencer o corretor de que essa causa é uma causa forte, real do problema. Então eu tenho que pensar. O problema é que a crise hídrica. De que forma que o egoísmo das pessoas, o individualismo, impacta a crise hídrica? E a resposta é como? Vamos fazer isso juntos? Me contem aqui de que forma o individualismo gera a crise hídrica, gera a falta de água. Lancei a braba. As pessoas não pensam nas outras, isso? Nesse sentido, observa-se que a ideologia proposta por Bauman está presente na nossa sociedade. Uma vez que os indivíduos não estão, a falta de noção do consumo, as pessoas não pensam nas outras, sem perspectiva das consequências, gastar além do necessário, grande consumo de água, falta de pensamento sobre as consequências desse gasto excessivo, grande consumo de água. As pessoas não se importam em economizar, não se importando com as pessoas num futuro próximo. O exacerbado consumo diário de água, pensando em si mesma. As pessoas não têm noção de que se consumirem água além do necessário, poderão prejudicar outras e o meio ambiente. As pessoas consomem em excesso. O consumo exacerbado e não coletivo faz com que a proporção de distribuição de água seja desigual e mínima para as pessoas menos favorecidas. Não reaproveitamento de água, gerando assim um grande consumo desnecessário. Países pobres acabam sem acesso à água. Isso acontece porque as pessoas têm dificuldade de trabalhar no coletivo. Com isso, falta conscientização do coletivo e também não pensam que o coletivo impacta diretamente no individual. Não se importam com o uso coletivo, usando além do necessário. O alto consumo de água é injusto para com as futuras gerações. É isso aí. Esse é o processo mental que eu preciso fazer para argumentar. Percebem que a argumentação do Enem não é um bicho de 7 cabeças? Então vamos construir a nossa argumentação juntos agora. Eu vou reler o que eu fiz. Primeiramente, percebe-se como uma causa latente do problema a mentalidade individualista. A esse respeito, Zygmunt Bauman descreve a sociedade moderna como massivamente egoísta. Eu vou pôr assim. No contexto atual, vírgula, muitas vezes, eu não gosto de generalizar, não gosto de dizer que todo mundo é egoísta, que ninguém pensa na água. Daí vem os ativistas da água e falam, querida, me tire dessa sua argumentação. Então eu não gosto de generalizar. Muitas vezes, vírgula, o consumo de água acontece de forma exorbitante. A palavra exorbitante é uma marca de opinião e de autoria também, mas principalmente de opinião. Luma, como que eu escrevo uma redação bem argumentativa? Use adjetivos. Aqui está. O consumo de água acontece de forma exorbitante, vírgula, sem que haja, eu vou evitar a palavra consciência, né, que é o grande monstro da redação, sem que haja reflexão sobre o impacto das consequências do desperdício para grupos socialmente menos favorecidos. Luma, eu poderia falar nessa argumentação sobre o futuro, as gerações futuras? Eu posso. Mas o meu argumento não é o de imediatismo, que também é embasado com Bauman. O meu argumento é de individualismo. Então o problema que eu escolhi, você pode escolher outro para sua redação. O problema que eu escolhi como causa
é o individualismo. O individualismo tem a ver com não pensar em outras pessoas. Lu, mas essas outras pessoas podem ser pessoas do futuro? Podem, mas eu vou colocar aqui pessoas do mesmo espaço-tempo que eu, mas com outras condições sociais que levam o acesso à água a acontecer de outra forma, que não a mesma da minha casa. Então, como é que ficou até agora? Primeiramente, ó, quantas linhas? 8 linhas. Acabou o meu parágrafo. Só que eu usei um espaço aqui a menos que eu fiz uma margem, então... Mas de qualquer jeito não vai rolar, são 8 linhas mesmo. Não tem mais espaço para escrever, ficou assim. Primeiramente, percebe-se como uma causa latente do problema a mentalidade individualista. A esse respeito, Zygmunt Bauman descreve a sociedade moderna como massivamente egoísta. No contexto atual, muitas vezes o consumo de água acontece de forma exorbitante sem que haja reflexão sobre o impacto das consequências do desperdício para grupos socialmente menos favorecidos. Eu queria muito ter usado falta de empatia para conectar com a alusão a Bauman. Acontece de forma não empática e exorbitante? O que vocês acham? De forma pouco empática e exorbitante. Vou ler de volta a minha argumentação. No contexto atual, muitas vezes o consumo de água acontece de forma pouco empática e exorbitante, sem que haja reflexão sobre o impacto das consequências do desperdício para grupos socialmente menos favorecidos. Só que tem um problema nesse parágrafo, eu não usei crise hídrica, eu usei consumo de água. Isso é um problema. Eu vou mexer no meu tópico frasal. Primeiramente, percebe-se como uma causa latente da crise hídrica, eu coloquei do problema. Eu vou pôr da crise hídrica. Ficou assim, ó. Primeiramente, percebe-se como uma causa latente da crise hídrica a mentalidade individualista. A esse respeito, o sociólogo Zygmunt Bauman descreve a sociedade moderna como massivamente egoísta. No contexto atual, muitas vezes, o consumo de água acontece de forma pouco empática e exorbitante, sem que haja reflexão sobre o impacto das consequências do desperdício para grupos socialmente menos favorecidos. Você pode falar, Lu, que as pessoas com maiores recursos de capital não agem de forma empática, gastando mais volume hídrico, não valorizando o privilégio que tem. Muito bom. Posso. Só que eu não tenho mais espaço para isso, pra ser bem sincero. Então eu vou manter assim. Ó, se a Rai fosse montar um parágrafo argumentativo sobre crise hídrica usando o mesmo argumento que eu, o parágrafo dela ia ficar diferente que o meu. Não é mágico? Você usa o método redação coringa, que te ensina a não depender de tema. Você acha que a tua redação vai ficar idêntica à de todo mundo, só que isso não é possível. Não existe isso. Porque quando eu penso sobre a mentalidade individualista, que é um argumento coringa, com relação à crise hídrica, o meu cérebro faz determinadas conexões e o da Rainara faz outras, e o teu faz outras. Isso é muito lindo. Gente, vocês não têm ideia, eu sou apaixonada por entender o caminho de conexões que o nosso cérebro faz quando ele vai argumentar. Apaixonada. O que vocês acharam do meu parágrafo? Vocês mudariam alguma coisa? Vocês viram que eu fui e voltei. E fui e adicionei o sociólogo. E apaguei e arrumei. Gente, vamos desmistificar uma coisa agora aqui juntos. Produção de texto não é um processo linear. Produção de texto não é um processo linear. Não tem como ser. Claro que eu tenho que ter um passo a passo, porque a minha cabeça é uma bagunça. E o papel não pode ser. No papel as coisas têm que estar organizadas. Mas eu posso ir e vir na minha redação. É para isso que serve o rascunho. É para isso que serve o rascunho. Então, basicamente, o que a minha argumentação fez foi explicar para o corretor de que forma o argumento coringa que eu escolhi é uma causa, sim, do problema. Ele pode pensar assim, nossa, individualismo, né? Quando ele lê o tópico frasal, por exemplo. Nossa, individualismo, mas tem tantos outros problemas que afetam a crise hídrica. Tem a irresponsabilidade governamental, tem a predominância de interesses financeiros por meio das empresas, da agroindústria, que, não sei se vocês sabem, mas o maior consumo de água no Brasil é da empresa da carne. Alguém conseguiu prestar atenção no que eu falei enquanto eu tentava arrumar essa franja?
E aí o corretor pensa, existem outras causas do problema. Individualismo pode ser uma delas, vamos ver. E aí a parte que ele vai ver é a parte da argumentação. Então a parte da argumentação valida o meu posicionamento, valida a minha tese, valida o meu tópico frasal e valida o embasamento do argumento que eu fiz, nesse caso com uma alusão filosófica a Bauman. Percebem? Gente, a argumentação no Enem não é um bicho de 7 cabeças. Então, o convite que eu faço a você hoje é: estude o método Redação Coringa e escreva redações. Por quê? Eu escrevo redações toda semana. Então, toda semana eu faço esse processo mental pelo menos 2 vezes, porque são 2 parágrafos. É muito difícil a argumentação deixar de ser um problema depois que eu tenho essa frequência de argumentação, sabe? Gente, nessas lives chega muita pergunta que eu já respondi em vídeos meus do YouTube e do Instagram. Então, o que eu vou pedir pra vocês? Não que eu não possa estar tirando sempre as dúvidas de vocês, mas é muito bom que a gente possa tirar novas dúvidas. Então, eu vou pedir agora pra vocês uma coisa. Anotem aí, por favor. Eu sugiro, eu acho muito proveitoso, eu acho muito estratégico que vocês maratonem o meu canal do YouTube dos vídeos mais recentes pra trás, porque como eu falei, eu mudei o meu método de escrever e ensinar redação. Mas os últimos vídeos, óbvio, que são muito atualizados. Então, Lumaflix, meu amor, entra no meu canal e maratona. Eu posso te garantir que vai valer muito a pena. Todos os anos, centenas de pessoas tiram 900 mais só com os meus vídeos do YouTube. Depois que você fizer isso, você vem aqui no Instagram, vai maratonar. Primeiro, os meus destaques. Eu respondi muita pergunta e salvei lá. E segundo, meu feed. Vai descendo. Usa o Instagram a teu favor, tá bom? Vai descendo, principalmente o que tá no IGTV. Olha, eu te garanto que pelo menos 5 dúvidas que você tem na tua cabeça, você vai solucionar fazendo essa maratona, tá bom? Muito obrigada. Um beijo da fada no seu coração, minha princesa, meu princeso. Vem 900 mais em 40 minutos sobre qualquer tema.